Boa noite a todos, a paz do Senhor. Bom, eu me chamo Andressa, né? Esse é o Kenny, é o meu esposo. A maioria aqui eu acho que já me conhece. Eu congregava aqui na Família de Cristo há 2 anos, mas o direcionamento do Senhor para a minha vida, após o casamento, é que eu estivesse congregando juntamente com o Kenny, aonde ele congrega também há um tempo. Então, eu sumi assim, né? Mas depois do casamento eu me firmei lá e agora eu sou membro da CEPAC, né? Que é a comunidade, que é a comunidade evangélica da qual hoje nós somos membros lá. Antes de começar a compartilhar com a igreja, brevemente, uma palavra, eu vou compartilhar algumas coisas sobre o que o Senhor tem falado para nós, né? Como casal, hoje como família. Pegando o gancho um pouco da palavra do pastor, de fato, é muito importante. Assim, na verdade, é indispensável, né? Essa parte de ouvir ao Senhor. Mais cedo a gente estava conversando com jovens lá em cima e a gente estava falando da importância da gente caminhar com Deus, né? Não fazer coisas para Ele, mas caminhar com Ele. Então, quando a gente ouve ao Senhor, a gente caminha com Ele. A gente vai até onde Ele deseja que a gente vá. A gente faz aquilo que está no coração dEle e não aquilo que é motivação do nosso próprio coração. A gente faz de fato e caminha conforme o Senhor nos conduz. E o resultado desse ouvir a Deus e ter um coração disposto e totalmente disponível a obedecer, o resultado está nisso aqui, nessa obediência de que agora nós estamos indo no mês que vem, no dia 2, para Porto Velho, em Rondônia. Para quem não conhece, a região norte aqui do Brasil, não apenas a região norte, mas a região norte aqui do Brasil, ela é repleta de povos ribeirinhos e povos indígenas, dos quais não tem acesso ao Evangelho. Então, o Senhor colocou no nosso coração para que nesse segundo semestre nós estivéssemos nesse ambiente, naquele local, para servir aqueles povos naquele lugar. Bom, aqui é só uma introdução mesmo, nossa fotinho, Andressa e Kenny em Missões. Vamos dar esses novos passos agora no segundo semestre de 2022. Pode passar. Bom, antes de tudo, para explicar um pouco para a igreja, onde tudo começou, o Kenny é de Diadema, eu estava morando aqui em São Bernardo, e nós fomos nos conhecer lá em Rondônia, em Porto Velho, no ano de 2020. Pois é, era para ser, né? Tão pertinho e a gente não se conhecia, enfim. Nós fomos para Jocum, a gente vai explicar um pouquinho rapidinho, né, o que é Jocum, mas pode passar. Nós fomos para Jocum, de Porto Velho. Jocum é uma sigla que significa Jovens com uma Missão. A Jocum, ela é uma organização sem fins lucrativos que intencionalmente prepara pessoas que entendem a vocação e o chamado missionário para o campo. Então, nós entendemos individualmente, antes de nos conhecermos, né, esse chamado do Senhor para a nossa vida, de pregar o Evangelho a todos os povos. Então, nós nos posicionamos, ouvimos e nos posicionamos em obediência ao Senhor e fomos para Jocum de Porto Velho, lá em Rondônia, no primeiro semestre de 2020, e lá nós fizemos a ETED, é uma escola introdutória da Jocum, onde a gente passa 5 meses integralmente lá, conhecendo mais a Deus, para então fazê-lo conhecido. A ETED, a sigla também, é a Escola de Treinamento e Discipulado, e foi lá onde a gente se conheceu. Então, a ETED é um tempo onde a gente, como discípulos de Jesus, nos reunimos de forma integral e intencional para conhecer a Deus. Então, no primeiro semestre de 2020, em posicionamento e obediência àquilo que o Senhor já estava falando no nosso coração, eu no meu canto, o Kenny no dele, nós fomos até a Jocum de Porto Velho e passamos por esse tempo integral e intencional em conhecer mais a Deus, para então fazê-lo conhecido aos demais povos, às demais pessoas, aonde o Senhor fosse nos enviar, né? Tanto que o lema de Jocum é conhecer a Deus para então fazê-lo conhecido, porque de fato não tem como a gente falar sobre algo que a gente não tem entendimento e que a gente não conhece. Então, ser intencional mesmo em conhecer ao Senhor é muito importante para a gente que tem esse entendimento da palavra, de compartilhar o Senhor com as outras pessoas. Pode passar.
Então, nesse tempo que nós passamos na Jocum, nós também tivemos a oportunidade não apenas de estudar e nos aprofundar na palavra de Deus e conhecer mais a Ele e sermos forjados no nosso caráter, mas também de ter um tempo prático, de servir aos povos daquela região e também de outras regiões, para falar do amor de Jesus e falar do Evangelho. O Kenny teve a oportunidade de ir para Roraima, ele foi em 2 cidades, em Boa Vista e Pacaraima, e lá ele serviu com assistência social para os refugiados venezuelanos naquela região, com a janela 414. Para quem não conhece, a janela 414 são trabalhos direcionados para as crianças de 4 a 14 anos. Porque tem um estudo psicológico que diz que crianças de 4 a 14 anos, tudo aquilo que ela absorve durante esse período da vida dela é o que ela vai levar para o resto da vida. Então, em missões, somos muito intencionais em trabalhar com essas crianças nessa faixa etária, porque aquilo que elas absorvem e conhecem nesse tempo, elas vão guardar no coração para o resto da vida. O serviço também com as igrejas locais também é um trabalho que é muito efetivo. Ele também participou de evangelismo transcultural, evangelismo urbano e também ajudou na construção da base de Roraima. A Jocum estava construindo uma base em Roraima, então ele teve a oportunidade de fazer parte disso também. Pode passar. Eu tive a oportunidade de estar no Amazonas, nas comunidades de Lábrea, nas comunidades ribeirinhas. E lá os trabalhos foram Vida em Comunidade, também a Janela 414, Encontro com Mulheres, a Igreja Simples. A Igreja Simples, porque assim, as comunidades ribeirinhas, elas, na maioria, não tem igreja. Não tem igreja para eles, não tem uma casa, né, um local para que eles possam se reunir. A Igreja Simples tem a proposta de que levar a igreja para a casa da pessoa. Estilo célula, digamos assim. Né? Então, a pessoa ela não tem uma igreja onde ela possa ir, então a gente traz a igreja para a casa dela, aonde aquelas pessoas daquela comunidade possam ter aonde congregar e também aprender mais sobre a palavra. A maioria deles são analfabetos, não sabem ler, então a proposta também nossa é levar para eles a Bíblia em áudio. Nós levamos a Bíblia em áudio para que eles possam ouvir a palavra, porque não adianta a gente entregar a Bíblia escrita, porque eles não sabem ler. Né? Então, a gente leva a Bíblia em áudio e eles escutam a Bíblia e nós fazemos o devocional e as ministrações com conversa, né? E ouvindo a palavra para que seja fixa ali no coração deles. Além disso, também o discipulado de líderes locais, porque o missionário ele tem um direcionamento de ir até o local, ele inicia um trabalho ali, ou ele dá a continuidade, mas depois ele sai. E como que fica aquele povo? Como que fica aquela comunidade? Né? Ela fica desassistida? Não. Então, a nossa intenção sempre é ir até os locais e levantar líderes locais. Então, aqueles que darão continuidade no trabalho que foi iniciado. Né? O Senhor coloca todas essas estratégias no nosso coração, para que, de fato, quando a pessoa ela ouça o Evangelho do Senhor, ela guarde no coração dela e dê continuidade nisso, e o missionário, assim, pode ir para outros lugares onde não existe nenhum tipo de trabalho. Né? E também tive a oportunidade de visitar uma aldeia chamada Jarauara, onde está sendo realizado o trabalho de tradução oral da Bíblia. Os povos indígenas também, em sua maioria, não têm escrita, então o trabalho, digamos assim, o trabalho primordial assim da base de Jocum Porto Velho é o trabalho de tradução da Bíblia. Então, eles traduzem a Bíblia na língua do povo. Então, lá na aldeia Jarauara, eu tive a oportunidade de conhecer a mulher que traduz a Bíblia, né? Ela fala a Bíblia na língua dela para que toda a aldeia possa ter acesso à palavra de Deus. Então, Deus tem feito grandes coisas assim aqui no nosso local, mas também em todas as regiões do Brasil, assim também como eu creio em todo o mundo, né? O trabalho ele está acontecendo e graças a Deus nós pudemos fazer parte disso no ano de 2020 e parte do ano de 2021 também. Pode passar, por favor? Além disso, também nós tivemos a oportunidade de fazer um seminário de antropologia. Pode parecer um pouco complexo, né? Mas também nesse tempo nós tivemos a oportunidade de conhecer mais sobre povos e culturas diferentes da nossa. Às vezes, a gente pode parar para pensar, poxa, mas por que isso é necessário, né? Eu e o Kenny, nós entendemos que o nosso chamado e vocação é para os povos não alcançados. E a maioria dos povos não alcançados, eles são culturas totalmente diferentes da nossa. Então, quando a gente leva a nossa cultura para esse povo, a gente catequiza,
a gente impõe. E a escola, né, esses treinamentos, eles nos ajudam muito a deixar de lado a nossa cultura, a nossa cosmovisão e nos enchermos e termos entendimento do que é cosmovisão bíblica. Então, o que a gente leva para o povo, então o que a gente leva para as comunidades é uma visão bíblica e não uma visão cultural nossa, né? Então, esse seminário nos ajudou muito a abrir a nossa mente no entendimento do chamado do Senhor para as nossas vidas, que são trabalhar com culturas totalmente diferentes da nossa. Pode passar. Antes de eu falar aqui dessa parte, eu queria passar o primeiro vídeo rapidinho, que é um resumão de tudo isso que eu falei para vocês. Esse é um vídeo, um resumão mesmo, um pouco do que a gente viveu nesse tempo, né? Eu falei aqui bastante, mas com imagem eu acho que fixa um pouco melhor, né? Os ribeirinhos, aqueles que moram na beira do rio, andam na canoinha e pescam e tudo mais. Para nós foi um grande privilégio poder viver isso naquele tempo e agora nós entendemos de dar esse novo passo para dar continuidade naquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, primeiramente, e através das nossas vidas também. Pode voltar no slide? Depois de todo esse tempo que nós vivemos na experiência em missões, no campo missionário, nós retornamos para São Paulo. Então, nesse retorno para São Paulo, é esse tempo que nós estamos aqui agora, que é desde o meio do ano passado até esse momento. Antes de nós voltarmos, o Senhor já havia nos falado que esse tempo seria muito intencional para que a gente pudesse nos casar, porque nós iríamos voltar para o campo como família e não sozinhos. E para nós foi assim, nossa, né? Mas já, como que é isso? Mas nós, mais uma vez, ouvimos ao Senhor e abrimos o nosso coração em obediência e grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E nesse tempo, de fato, fomos muito intencionais naquilo que o Senhor falou, né? Então, nós estivemos com a nossa família, estivemos com a nossa igreja. Eu tive a oportunidade de estar bastante aqui com a Igreja Família de Cristo, o Kenny também com a CEPAC. Nós participamos de uma escola de evangelismo, compartilhamos coisas também. E o resumo, e também houve a questão da transição de igreja, né, nesse tempo aqui em São Paulo, além do trabalho. Como nós retornamos para cá no meio do ano passado, nós também oramos ao Senhor para saber se a gente continuava na dispensação ou se a gente se posicionava em trabalho. Eu sou formada em publicidade, o Kenny é formado em logística, nós temos experiência no mercado e nós começamos a trabalhar, porque o Senhor falou que nós iríamos casar. Então, a gente precisa fazer a nossa parte para que isso possa dar certo. A união do nosso posicionamento junto com a operação divina do Senhor, ela é indispensável. Se a gente se posiciona, o Senhor faz. E é isso que aconteceu, e foi justamente isso que aconteceu. Nós trabalhamos e nós pudemos concluir esse tempo aqui em São Paulo, fechando com o nosso casamento, que foi ali em maio. A gente está casado há 2 meses, estamos morando agora em São Paulo e nos preparando totalmente para esse novo tempo agora em missões, né? Eu já estou de aviso prévio, o Kenny também já saiu do trabalho, estamos deixando aí tudo que de alguma forma nos amarrava para que a gente possa viver de fato aquilo que o Senhor tem para nós nesse novo tempo. Pode passar.
E compartilhando agora com a igreja rapidinho, o que serão esses novos passos? Nós entendemos do Senhor que nós retornaremos para a região norte do Brasil, para Jocum, Porto Velho mesmo. Nosso primeiro direcionamento do Senhor é para que haja o treinamento transcultural, então seremos mais intencionais. Dessa vez o Kenny, ele vai fazer uma escola transcultural, totalmente voltada para esse entendimento de povos totalmente diferentes dos nossos, com culturas diferentes. Essa escola tem a duração de 4 meses. Também o envolvimento com os trabalhos na base. Então, enquanto o Kenny está na escola, nós também servimos com os projetos da base, que são os projetos com os ribeirinhos, são os projetos de discipulado com as adolescentes também ribeirinhas, são os projetos de tradução da Bíblia, são os projetos de ensinar português para os indígenas. Enfim, são diversos projetos que, além da gente estudar, a gente também serve, né? Esse trabalho junto, mútuo. Além também do networking e capacitação. Na base existem missionários com muitos anos de experiência, dos quais nós queremos ouvir essas pessoas, né? A Bíblia ela é muito clara aqui na multidão de conselhos da sabedoria, e nós sabemos que nós, como pessoas novas e que estamos, querendo ou não, iniciando agora esses passos integralmente em missão como família, temos muito que aprender. E nessa base nós teremos um suporte muito bacana para isso. Além disso, a questão da ida sem retorno, dessa vez o Senhor não nos deu prazo para voltar, então nós estamos indo e não tem como falar quando que a gente vai voltar, quando nos veremos de novo, mas estamos indo com o coração muito alegre de estar obedecendo ao Senhor. A questão também dos PNAs, então a gente entende que durante esses próximos passos o Senhor nos conduzirá ao povo, a comunidade e as pessoas das quais nós iremos trabalhar, e por isso nós estamos dando esses passos para o treinamento, para uma base que é totalmente voltada para culturas diferentes, para que a gente possa se capacitar para esse novo lugar onde o Senhor irá nos levar. E filhos, nós também temos planos de termos filhos no campo missionário e poder viver como família mesmo dentro do campo. Pode passar? E é isso, né? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Antes do Kenny deixar uma breve meditação daquilo que o Senhor colocou no nosso coração para deixar com a igreja, como eu falei, né? A gente tem o direcionamento para trabalhar com povos não alcançados. Eu não sei quantos aqui sabem o que são povos não alcançados. E para eu não estender aqui, ficar falando e vocês me ouvindo, eu vou passar um vídeo rapidinho, bem didático, que vai explicar para a igreja o que o Senhor tem compartilhado conosco e o porquê nós estamos dando esses passos em obediência à palavra de Deus. O que é um PNA? PNA é uma abreviação para povos não alcançados. Mas para entender o que isso significa, devemos primeiro analisar a palavra povos. Quando Jesus disse a seus discípulos, ide e fazei discípulos de todas as nações, as palavras gregas que ele usou eram tha ethne, que significa todos os grupos étnicos ou povos. Então, o que é um povo? Um povo é basicamente um grupo de indivíduos que têm uma mesma história, língua, crença e identidade. São praticamente um grupo de pessoas que considera nós e todos os outros eles. Embora existam cerca de 196 países no mundo hoje, existem mais de 16 mil povos distintos. Vamos pegar o Paquistão, por exemplo. Essa é uma nação, de acordo com os limites geográficos, mas etnicamente o Paquistão tem mais de 400 nações distintas, ou povos, dentro de suas fronteiras. Cerca de 7 mil dos 16 mil povos são considerados PNAs, ou povos não alcançados. Um povo é considerado não alcançado se menos de 2% de sua população é cristã evangélica, ou seja, não existem verdadeiros crentes o suficiente para evangelizar e discipular o restante do seu próprio povo. Quase 3 bilhões de pessoas se enquadram nessa categoria. Mais de 3 mil desses 7 mil povos não alcançados são considerados PNAI, ou seja, povos não alcançados isolados. Esses povos não têm igrejas, não existem crentes entre eles, não há missionários e não tem ninguém ativamente focado em alcançá-los.
95% de todos os povos não alcançados estão localizados na parte do mundo entre 40 graus de latitude e 10 graus de longitude, que se estende do norte da África para o sudeste asiático. Chamamos isso de janela 1040. É na janela 1040 que a maioria das grandes religiões não cristãs tem influência. Neste cinturão encontramos povos tribais, hindus, ateus, incluindo muitos chineses, muçulmanos e budistas. Jesus disse que o evangelho do reino será pregado como testemunha para Ta-ethne, todos os povos, e então virá o fim. Menos de 3% do total de nossa força missionária transcultural está trabalhando com povos não alcançados. Temos que ir aos não alcançados. Ao mesmo tempo, estima-se que mais de 350 povos não alcançados estão vivendo nos Estados Unidos hoje, como imigrantes, refugiados e estudantes internacionais. Temos que dar as boas-vindas aos não alcançados. Cristo nos ordena a fazer discípulo de todas as nações. Jesus está vivo. Sua missão para nós é clara. No entanto, a tarefa continua inacabada. Juntos podemos mudar isto. Amém. Amém, meus irmãos. Graça e paz. Boa noite. Vocês estão aqui? Vocês estão entendendo? Amém. Glória a Jesus. Então, a Andressa compartilhou um pouco, um resumo assim bem breve, apesar dela ter falado um pouquinho, né? E a gente ter passado alguns vídeos aqui. Nós queríamos compartilhar isso com os irmãos para que os irmãos façam parte desse envio conosco, sabe? Não é apenas eu e a Andressa que estamos indo, mas são todas as pessoas que fazem parte disso na nossa vida e estão indo junto conosco. E a igreja, a família de Cristo também está indo conosco para os povos não alcançados, amém? E antes de nós finalizarmos essa oportunidade, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma breve palavra a respeito de tudo isso que nós falamos, sabe? Existe um pano de fundo e esse pano de fundo é a palavra do Senhor. E é essa palavra que tem nos direcionado para que nós possamos dar esse passo de fé em relação à missão de Deus e fazer parte daquilo que Ele já está fazendo há muitos e muitos anos. Amém? Então, gostaria de pedir para que colocasse em Atos 13, do 1 ao 5. Pode deixar na NVT mesmo. Então, como os irmãos ouviram, nós estamos indo para os povos não alcançados. E esse movimento que nós estamos dando não é algo que a igreja moderna criou, sabe? Mas é algo que a Bíblia, desde o estabelecimento do novo reino por meio de Cristo, fez com que houvesse esse movimento da igreja, sabe? Para que não houvesse apenas salvação em Jerusalém, em Samaria, mas em todos os confins da terra. Amém? Então diz: entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, da Síria, estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes, Antipas e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem um trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Enviados pelo Espírito Santo, eles desceram ao porto de Seleucia, de onde navegaram para a ilha de Chipre. Ali, na cidade de Salamina, foram às sinagogas judaicas e pregaram a palavra de Deus. João Marcos os acompanhava como assistente. Amém. Até aqui. Então, essa palavra, irmãos, ela é um pano de fundo para a igreja que vai. Então vamos imaginar que nós como igreja, existe a igreja que permanece, que estabelece fundamentos em um local, e a igreja que se movimenta. Todos nós fazemos parte juntos desse movimento no mundo espiritual, mas nós sabemos que nem todos aqui, infelizmente, podem deixar o seu serviço, o seu trabalho, deixar tudo que tem aqui para poder ir, porque o Senhor, Ele destina um propósito para cada um de nós, né? O Senhor, Ele não se move por necessidades, porque se Ele se movesse por necessidades, Ele não nos teria chamado para fazer parte da missão dEle, porque Ele tem poder o suficiente para resgatar todos os homens. Mas pela misericórdia dEle, pela graça dEle, Ele nos permite como igreja em fazer parte da sua missão. E isso não é necessidade, isso é propósito. Então, por mais que nem todos nós podemos ir, nós estamos fazendo parte do mesmo propósito, amém? Então, eu gostaria também de falar sobre essa igreja que se move como uma igreja para todos os povos. Então, nós podemos colocar aqui 3 fundamentos principais para essa igreja que se move.
que a história de Deus está cumprindo o seu propósito. Um grande povo de bênção entre todos os povos. Então existe um grande povo que o Senhor está reunindo na terra entre todos os povos. E o Senhor chama tanto nós como vocês, como toda a igreja dele, para que possa reunir esses povos, para que um dia, quando todos ouvirem a palavra do Senhor, nós possamos ver a Cristo novamente face a face. E Deus será amado por muitos. Então o Senhor será amado por muitos na terra, mas Ele será glorificado por todos. Porque um dia todo joelho se dobrará diante do nosso Senhor. Então todos nós, irmãos, somos testemunhas de Cristo. Somos lançados como semente para terras que não possuem vida. Então em Atos 1:8, se puder colocar por favor, essa palavra que é bem conhecida diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então, como que tantos discípulos quanto nós hoje que fazemos parte dessa realidade, que tem se dificultado cada vez mais, né? Seja aqui ou seja em outros contextos, podemos ter a capacidade de compartilhar uma mensagem tão poderosa, com tanto zelo, sabe? E apesar disso ser falhos em caráter, por meio do Espírito Santo. É por Ele que nós recebemos a capacitação para compartilhar o Evangelho. Talvez agora para você, tudo aquilo que nós falamos, em alguma coisa possa não fazer sentido, mas o Espírito Santo que nos move também se moverá em você. E fará com que todos nós possamos caminhar com o mesmo alvo, com um olhar no mesmo alvo, que é com que todos ouçam a verdade, até que todos ouçam. E nós analisamos, conforme aquilo que Jesus fez por meio do seu Espírito na igreja, que esse movimento, que talvez hoje muitas pessoas questionem, por olhar a situação do Brasil, por olhar a situação da sua região e questionar essa questão da necessidade, né? Pode questionar por que essas pessoas que vão para outros países, que se movem para outros lugares, não olham para os problemas sociais que nós temos. Mas se nós analisarmos a palavra, quem iniciou esse movimento não foi os homens, mas foi o próprio Espírito Santo. Ele movimentou todos aqueles que tinham um chamado para fora para irem. E em nenhum momento o Senhor olhou para as necessidades locais apenas. Então é muito importante nós olharmos para isso e entendermos isso, que nós precisamos nos mover naquilo que está no coração de Deus e não naquilo que nossas vistas podem ver. Porque eu creio, assim como o pastor ministrou aqui nessa noite, que quando nós olhamos para aquilo que o Senhor está fazendo, nós vamos viver sonhos maiores do que aquilo que nós imaginamos. Porque os sonhos de Deus, eles são eternos, eles não se deteriorizam em coisas materiais, porque elas vão passar. Até mesmo coisas que a humanidade diz que demoram milhões de anos para se decompor, um dia vai se decompor, mas os sonhos e os planos de Deus nunca vão se decompor. Eles vão permanecer. A única coisa que vai permanecer é a palavra do Senhor. E é isso que nós queremos fazer, compartilhar essa palavra que é eterna a todos os povos da terra. Glória a Jesus por isso. Então, eu gostaria de compartilhar, eu encontrei um trecho do que seria a definição bíblica da igreja, da união dos santos. E diz assim: uma igreja é uma congregação de discípulos que obedece os mandamentos de Jesus Cristo. É constituída de crentes arrependidos e batizados que celebram a ceia do Senhor, amam uns aos outros, demonstram compaixão para com o próximo, oram, contribuem, evangelizam e fazem outros discípulos. Então isso é um resumo maravilhoso do que diz a respeito da união dos santos, o porquê que a igreja foi constituída. E nesse texto diz que fazem parte de discípulos, ou seja, são constituídas por discípulos. E algo que eu ouvi que é maravilhoso aqui: se um dia te perguntarem se você é cristão, se você faz parte da igreja, diga que sim, mas que você não apenas é um cristão, mas que você é discípulo de Jesus. Existe um peso muito diferente hoje de nós dizermos que nós somos discípulos do que apenas uma nomenclatura que o IBGE colocou sobre nós, de cristãos. Nós somos discípulos de Jesus e a nossa missão é fazer com que aqui e em outras cidades, em outros países, em outros continentes, outros se tornem discípulos de Jesus e vivam na comunhão dos santos e compartilhem a misericórdia uns com os outros e façam parte da Santa Ceia do Senhor, como diz. Então,
para ficar claro a respeito da palavra do Senhor, o porquê que nós nos movemos. Existe essa igreja móvel, essa igreja que é a igreja para todos os povos, é a igreja fixa e a igreja móvel. E se nós olharmos para a palavra, no movimento do Espírito Santo entre os apóstolos, nós conseguimos enxergar a igreja fixa em Pedro. Pedro, apesar de compartilhar a palavra do Senhor com os gentios, outros povos, ele permaneceu em Jerusalém, em Israel, porque o Senhor o chamou para aquela obra. E assim como Paulo, apesar de compartilhar o evangelho com os judeus, o Senhor o chamou para uma outra, para fazer parte da missão de uma outra forma, indo para os gentios. Então, nós conseguimos enxergar neles a igreja que fica e a igreja que vai, mas o mesmo Espírito movimentando a todos. Glória a Jesus por isso. Então, para que os irmãos entendam e para concluir aqui a nossa oportunidade, concluindo com o vídeo, que eu vou pedir para colocar, por favor, é que quando a igreja vai, ela não está apenas crescendo, sabe? Ela não está apenas levando uma placa, ela não está apenas realizando um crescimento local, sabe? Como se nós levássemos doutrina, regras para outros povos. É uma expansão da igreja. Os fundamentos do evangelho sendo levados para outras regiões do mundo. Então, não é a minha comunidade que faço parte, a CEPAC, que está indo para outros povos. Não é a família de Cristo que está indo para outros povos, mas é a família e é o reino de Jesus Cristo que está indo para todos os povos. Sabe? Assim como nós fazemos parte dessa união, assim como a minha igreja faz parte dessa união também, outros povos farão parte dessa união. E é isso que alegra o nosso coração, é isso que nos enche de entusiasmo, sabe? É isso que nos enche o peito, é de saber que em qualquer lugar que estejamos, em qualquer lugar do mundo, existe uma única igreja, sabe? E apesar de muitos homens tentarem corromper essa verdade, colocando um fardo sobre as costas daqueles que creem em Jesus, a igreja vai permanecer, a verdadeira igreja vai permanecer. Seja aqui, seja no continente africano, no asiático, na Oceania, seja onde for, a igreja que carrega o fundamento do evangelho é única, é uma só. Então, quais são as formas da igreja que fica e a igreja que vai se mover? Eu queria passar esse vídeo, concluindo a nossa oportunidade, mostrando como nós podemos nos mover e para quem nós devemos olhar.
Amém, meus irmãos. Vamos aplaudir ao Senhor, porque nós podemos fazer parte da missão dele. Então é isso. Vamos pedir perdão para os irmãos passar um pouquinho do horário, mas essas são são muitas das formas de fazer parte do plano do Senhor para essa era. Quantos de nós passamos por várias vezes, muitas dessas pessoas que apareceram por aqui e perdemos a oportunidade de compartilhar o Evangelho de Jesus. Mas eu creio que no nome de Jesus nós vamos nos mover para que o reino do Senhor venha logo até nós. Amém?